Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nosso segundo bloco, segundo e último bloco, para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo aqui desta terça-feira, dia 30 ainda, né, rapaz? Dia 30 de janeiro de 2024. Pois é, rapaz, tá difícil, mas já tá acabando já. Calma aí, que são só 2 dias para janeiro, né? Para terminar aí o primeiro mês de janeiro. Sei que foi, ó, meu amigo, né? Ó, suado esse mês de janeiro pra passar. Tá sendo, né, rapaz? Foi não, tá sendo ainda, né? Vamos falar do mercado da bola, rapaz, porque, ó, Mercadão, Palmeiras, o recuo do Palmeiras, novela Mateuzinho e Mastriani com nova equipe. O mercado da bola desta segunda-feira, ou seja, de ontem, dia 29, teve o Palmeiras como um dos protagonistas. O clube recuou no interesse pelo atacante Diego Costa, ex-Botafogo. Eu fiz assim, gente, porque né, para enxergar de direito aqui, porque o celular fica aqui na frente do computador, né, para você ver eu direitinho aí, e aí fica na frente aqui, eu tenho que fazer isso, né, justamente para ver ali o que está acontecendo ali, para me ler para vocês. Pois é, então, mas o dia ainda, na verdade, deixa eu ler de novo aqui, o mercado da bola desta segunda-feira, dia 29, teve o Palmeiras, né, como um dos protagonistas. O clube recuou no interesse pelo atacante Diego Costa, ex-Botafogo. O dia ainda teve Mateuzinho citado pelo presidente do Corinthians e Mastriani assinando por um ano aí, na verdade, por um novo clube, né? Destaque do dia, então. Por que enquanto não? Na verdade, por enquanto não, né, Cristiano? Por enquanto não. O Palmeiras analisou e discutiu o nome do atacante Diego Costa, mas decidiu não avançar para uma possível contratação. O Diego Costa está sendo oferecido para todo mundo aí. No debate, o clube pesou os prós e contras a respeito de uma eventual transferência do atleta de 35 anos livre e concluiu não se tratar de um jogador dentro do perfil buscado no mercado. Novela Mateuzinho. Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou que o clube igualou a proposta do Botafogo para ter Mateuzinho, que chegou a treinar no Alvinegro e foi devolvido ao Flamengo. Os dirigentes garantem que chegou aos 4 milhões de euros, cerca de 22,3 milhões de reais. Este é o valor oferecido pelo clube de John Textor também aí ao jogador, né? Mastriani segue na Série A. O Atlético Paranaense anunciou a contratação de Gonzalo Mastriani, atacante de 30 anos que estava no América Mineiro. Após uma longa negociação, o clube definiu o acerto e o atleta fica na equipe paranaense até dezembro de 2026. No radar de vários clubes ao final do último Campeonato Brasileiro, o jogador também esteve na mira do Corinthians. Os pedidos de Mbappé, a contratação de Mbappé é um desejo antigo do Real Madrid, já que o contrato do atacante com o Paris Saint-Germain chega ao fim em junho desta temporada. Segundo o jornal El Desmarque, Faiza Lamari, mãe e empresária de Mbappé, estaria pedindo aos espanhóis um salário de 100 milhões de euros brutos por ano, cerca de 535 milhões de reais. Eita, rapaz, pouco dinheiro, né, rapaz? Pouco dinheiro. Tenho certeza que eu e você temos esse dinheiro. 535 milhões de reais por temporada bruto, sem desconto nenhum. Ó, líquido, rapaz. É líquido, né? É líquido aí, rapaz. Isso, ó, é o seguinte, sem desconto nenhum, 535 milhões. Garro, agora vai, gente. Pois é, o Tadieres liberou os documentos da venda do Rodrigo Garro e o meio-campista argentino está perto de entrar em campo pelo Corinthians. O clube argentino enviou hoje a documentação, na verdade ontem a documentação aí do jogador para a AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina. É a primeira etapa no processo de regularização da transferência do Atlético Mineiro para a seleção. Rodrigo Caetano, diretor do Atlético Mineiro, está no Rio de Janeiro para conversar com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele é o mais cotado para assumir o cargo de diretor de seleções da CBF. O Galo autorizou a reunião. É o mercadão da bola, né, rapaz? Nosso resumão aqui do mercado da bola para você que está ligado com a gente.
Vamos falar então da Copa do Brasil que vai começar, né, menino? Vai começar a Copa do Brasil, sorteio da Copa do Brasil 2024. Será hoje o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2024. Será realizado nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, estão envolvidos 80 clubes. Também será conhecida a ordem dos mandos de campo da segunda fase. O evento, lógico, tem transmissão aí pelo GE e no Sport TV. E outros canais também, né? Vamos tentar aqui saber, né, e ficar por dentro das regras da competição e de quem pode pegar quem na primeira fase. Será quem o seu time vai pegar, hein? Sorteio então da Copa do Brasil hoje, dia 30 de janeiro, às 15 horas, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. As regras das primeiras fases. As 2 primeiras fases da Copa do Brasil são disputadas em jogos únicos. Na primeira, os times de piores posições no ranking de clubes da CBF de 2024, divulgado após o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogarão em casa, enquanto os times mais bem colocados avançam com um empate. Na segunda fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis. O mando de campo já será indicado no sorteio desta terça-feira. O sorteio, os 80 clubes que começarão a Copa do Brasil na primeira fase foram distribuídos em 8 potes, com 10 equipes em cada pote, né, rapaz, tendo como critério de separação o ranking de clubes da CBF de 2024. Os 40 mais bem colocados ocuparão os potes A, B, C e D do sorteio e jogarão pelo empate. Enfrentarão, respectivamente, os times distribuídos nos potes E, F, G e H. Terão aí os mandos de campo. Da mesma forma, também serão sorteados os chaveamentos, visando os duelos da segunda fase, uma vez que já será pré-determinado se o vencedor de um confronto na primeira fase jogará em casa ou fora na etapa seguinte. Potes e possíveis confrontos. Pote A versus Pote E. Pote A, Corinthians, Atlético Goianiense, Fortaleza, Cruzeiro, América Mineiro, Cuiabá, Internacional, Coritiba, Bahia e Vasco. Pote E, ou E, dependendo de onde você está aí, né? Asa de Alagoas, Souza da Paraíba, Real Noroeste do Espírito Santo, Fluminense do Piauí, União Mato Grossense, União do Mato Grosso, né? Águia de Marabá do Pará, Motoclube Cianorte, Maringá e Marcílio Dias. Pote B e versus Pote F. Pote B, Juventude, Tombense, Sport Ituano, CRB, Operário do Paraná, Criciúma, ABC, Sampaio Correia e Remo. Pote F, Operário do Mato Grosso, Operário do Mato Grosso do Sul, Humaitá do Acre, Porto Velho de Roraima, ou Rondônia, né, na verdade, Trem do Amapá, Anápolis, São Luís do Rio Grande do Sul, Rio Branco do Acre, 13 e Iguatu. Pote C versus Pote G. Pote C, Botafogo de São Paulo, Confiança do Ceará, Brusque, Ferroviário do Confiança do Sergipe, Brusque, Ferroviário do Ceará, Paysandu, Brasiliense, Volta Redonda, América de Natal, Ipiranga e Aparecidense. Pote G, Atlético de Minas, Murici de Alagoas, Nova Venância do Espírito Santo, River do Piauí, Maranhão, Sampaio de Roraima, Itabaiana do Sergipe, Vila Nova de Minas Gerais, Costa Rica do Mato Grosso do Sul e Ji-Paraná de Rondônia. Pote D versus Pote H. O Pote D terá as seguintes equipes, né? Amazonas, Retrô, o São Raimundo de Roraima, Caxias, Jacuipense da Bahia, FC Cascavel, Tocantinópolis, São Bernardo, Portuguesa do Rio e Nova Iguaçu, também do Rio de Janeiro. Pote H, Real Brasília, Itabuna da Bahia, Água Santa, Petrolina, Portuguesa, a Portuguesa Santista, o Manauara do Amapá, Audax do Rio, Capital do Tocantins, Olaria Independente, Olaria do Rio de Janeiro também, Independente. Pois é, rapaz, o Pote H. Entram na terceira fase, além dos 80 clubes que iniciam a da primeira fase, a Copa do Brasil conta aí com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase. São eles:
Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, que disputarão a Libertadores aí da América, né? No caso, o Atlético Paranaense, classificado via brasileiro do ano passado, Goiás, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Vitória, campeão da Série B. Vai começar, né, rapaz, a Copa do Brasil, mas tem ausências. Essa edição da Copa do Brasil será a primeira desde que a CBF aboliu as classificações aí para a competição via ranking e destinou as 80 vagas para as 27 federações distribuírem nas suas competições estaduais, o que ocasionou algumas ausências importantes. A maior delas é a do Santos, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista do ano passado e rebaixado para a Série B. O Peixe deixa de disputar a Copa do Brasil após 12 anos. Outros clubes tradicionais que não irão disputar a Copa do Brasil este ano são Náutico, Santa Cruz, Avaí, Chapecoense, Figueirense, Vila Nova e CSA. Pois é, vai começar aí a Copa do Brasil, né, rapaz? Sorteio acontece nesta terça-feira, às 15 horas. Por isso que é importante também você acompanhar a gente nas redes sociais. facebook.com/Cristiano Santos. Lá no Instagram, você encontra a gente escrevendo lá, @Cristiano Santos Radialista. A gente posta por lá e vai postar por lá, né, os confrontos da Copa do Brasil. Também no nosso TikTok. Você encontra Cristiano Santos por lá, escrevendo Cristiano Santos V. Cristiano Santos V, lá no TikTok. A gente vai postar para você assim que sair os confrontos da Copa do Brasil de 2024. Nesta tarde de terça-feira a gente posta lá para vocês os confrontos desta competição. Belezinha? Combinado? Vamos falar então de Campeonato Paulista. Tem Paulistão, rapaz. Tem Paulistão nesta terça-feira de clássico, lá na Neoquímica Arena. O São Paulo vai visitar o Corinthians. Um tabu aí que já dura bastante tempo, né? Corinthians e São Paulo fazem o clássico majestoso às 17h30 desta terça-feira na Neoquímica Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O confronto é interessante aí, né, rapaz? Porque o São Paulo nunca venceu o Corinthians jogando lá na sua arena. Estarão em jogo não apenas os 3 pontos e a rivalidade histórica entre os clubes, mas também o tabu em Itaquera. Em 18, eu falei 17, mas são 18 jogos, né? 18 jogos. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo em sua casa. Foram 11 vitórias e 7 empates. Porém, o momento alvinegro não é bom. O Timão vem de 2 derrotas consecutivas para Ituano e São Bernardo e já enfrenta momento de turbulência. O São Paulo vive um bom momento. Ainda invicto no Campeonato Paulista, tenta encerrar o longo tabu contra o rival antes da primeira final da temporada contra o Palmeiras no domingo pela Supercopa. O tricolor tem 2 vitórias e 1 empate em 2024 e é o líder do Grupo C do estadual. Na história, os clubes se enfrentaram 359 vezes, com vantagem corintiana. Foram 133 vitórias alvinegras, contra 115 empates e 111 triunfos do tricolor. A expectativa é de casa cheia na Neoquímica Arena, com a presença de mais de 42 mil torcedores corintianos. Desde 2016, os clássicos de São Paulo são disputados com a torcida única, por recomendação do Ministério Público. Sabe então das demais coisas aqui, principalmente das escalações ou prováveis escalações das duas equipes. Começando pelo Corinthians, que é o dono da casa do técnico Mano Menezes. O Corinthians ainda aguardará quase toda a terça-feira para saber se contará com o meia argentino Rodrigo Garro, contratado junto ao Tajeres, mas ainda não teve o nome publicado no bid da CBF. O meia pode virar desfalque, assim como o lateral esquerdo Diego Palacios. Contratado para 2024, o equatoriano se machucou logo na estreia diante do São Bernardo e fica fora do grande teste do time neste início de temporada. Provável Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranielli e Maicon, Fausto Vera ou então Matheus Araújo, Matias Rojas e Romero, com Yuri Alberto na frente. E Yuri Alberto, rapaz, eita menina, meu amigo, de repente é o jogo que pode aí, né? O Yuri Alberto fazer as pazes com o torcedor, porque o torcedor do Corinthians
tá numa raiva do Yuri Alberto que não é fácil não, né, menino? São Paulo, o tricolor paulista do Thiago Carpini. O tricolor deve ter pela primeira vez em 2024 todos os seus titulares em campo, depois de precauções aí contra lesões por desgaste muscular e outras ausências por problemas físicos. O técnico Thiago Carpini tem à disposição o time considerado ideal. O lateral direito, Rafinha, depois de um processo de recuperação física, pode fazer sua primeira partida em 2024. O atacante Lucas, que não enfrentou o Mirassol e Portuguesa por desgaste, também pode jogar contra o rival. Provável escalação, então, do tricolor paulista. Tem Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Diego Costa ou Alan Franco. Wellington, no caso o Wellington Rato, Alisson, Pablo Maia, o Wellington, na verdade é o Wellington mesmo, né? É o Wellington mesmo, o volante. Alisson, Pablo Maia e o Wellington Rato, com o Luciano e o Lucas e ainda o Caleri na frente. Que time, hein, rapaz? Que time do São Paulo, hein? Do meio pra frente, ó. Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano e Lucas. E o Caleri, né? O cara ali dos gols do São Paulo. Pois é, esse é o time do São Paulo. No papel, o time do São Paulo é infinitamente superior ao time do Corinthians. Só que futebol é um trem muito doido, né, gente? Não dá pra gente falar que o Corinthians está num momento horrível. Mas quem garante que o São Paulo vai ganhar? Ainda mais jogando na Arena com o São Paulo 18 jogos. O São Paulo só conseguiu lá, de bom resultado, empate, 7 empates. Teve 11 derrotas. Essa será a vez aí que o São Paulo vai quebrar o tabu de nunca vencer o Corinthians lá na sua Neoquímica Arena. Vamos assistir, vamos acompanhar, evidentemente, tudo aí desse confronto e traremos para vocês amanhã aqui no nosso primeiro vídeo. Hoje também é dia da quinta rodada de abertura e da quinta rodada do Campeonato Carioca. O Cariocão, né, rapaz? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, menino. Pro Tite, o melhor campeonato estadual do Brasil. Ô, Tite, faz isso não, menino. Pois é, Botafogo joga no seu Newton Santos, mais conhecido como Engenhão, contra a Lusa, Portuguesa da ilha, né, rapaz? Saber as coisas aqui das duas equipes, então, do Botafogo e também da Portuguesa. Botafogo do técnico Thiago Nunes. Thiago Nunes volta com a equipe titular para o duelo contra a Portuguesa. Para isso, terá força máxima, mas com algumas dúvidas. Vitor Sá ou Júnior Santos e Eduardo ou Savarino. Essas são as últimas dúvidas aí, né? Do confronto aí desta noite. Provável escalação então do Fogão: tem Gatito Fernandes no gol, Danilo Barbosa, Lucas Halter e também o Barbosa, Júnior Santos ou Vitor Sá, Marlon Freitas, Tietê, Hugo, Eduardo ou Savarino, Jefinho e o Tiquinho Soares na frente. Esse é o Botafogo para o confronto de logo mais contra a Portuguesa do técnico João Carlos Ângelo. A Portuguesa contratou 12 reforços para o Carioca e 4 deles são titulares. Zagueiros Diego Guerra e Feulemon. O lateral esquerdo Pará e o meia atacante Nenê Bonilha. O grande nome do time da temporada, o Hernani Broncador, ex-Flamengo, está em transição do departamento médico para o campo e segue fora desse confronto. Então, a Lusa vai com a seguinte equipe aí para uma provável equipe, né? Para esse confronto contra o Botafogo. Dida no gol, Ronaldo, Diego Guerra, Feulemon e Pará. Wellington, João Paulo, Anderson Rosa e Romarinho. Breno e Nenê Bonilha na frente. Esse é a provável Portuguesa para o confronto de logo mais contra o Botafogo, né? Botafogo que, se vencer, dorme aí na liderança do campeonato, porque o Botafogo tem 9 pontos, aí chega a 12 pontos e ultrapassa o Fluminense, e aí fica com o jogo a mais. Evidentemente que para se garantir na primeira colocação tem que esperar o jogo ainda do Fluminense, né? Mas evidentemente que o Botafogo dorme na liderança caso vença a Portuguesa, e deve acontecer, né? O Botafogo deve vencer a Portuguesa se nada de anormal acontecer. Ontem tivemos o fechamento da quarta rodada do Carioca. O Audax recebeu a equipe do Boa Vista. O Audax venceu por 1-0 e com esse resultado o Audax assumiu a terceira colocação. Fluminense é o líder com 10, o Botafogo joga hoje e tem 9 pontos, o Boa Vista chegou a 9 pontos também, é o terceiro colocado. O Vasco caiu para a quarta colocação com 8 pontos.
A Portuguesa, que joga logo mais contra o Botafogo, tem 7 pontos. Se vencer, né? Se a Portuguesa vencer o Botafogo, a Portuguesa assume ali a segunda colocação, ultrapassando o próprio Botafogo, né? A Lusa, se vencer o Botafogo, se conseguir essa proeza aí de vencer o Botafogo no Engenhão, passa o próprio Botafogo e fica na segunda colocação ali, tirando assim o Vasco do G4 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então é isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A gente fecha aqui esse nosso primeiro vídeo falando de esporte, falando de futebol, e volta amanhã a falar desses assuntos para vocês que estão ligados com a gente. Às 18 horas a gente volta trazendo notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração. Abraço para vocês também. E a gente se fala, a gente se vê, se Deus quiser, daqui a pouquinho às 18 horas com muita informação para você que gosta de se manter muito bem informado. A gente se fala, a gente se vê.